gente cresceu ouvindo que o homem tem que ser forte, que ele não pode chorar, que ele não pode ter nenhuma fraqueza, e ele tem que aguentar. Mas eu fico pensando, será que isso ainda faz sentido hoje em dia? Eu vejo que é uma mentalidade bem antiga, e eu entendo o motivo dela existir, mas será que a gente só não tá carregando uma armadura que não protege mais a gente, e sim só pesa? Era esperado esse comportamento, essa linha de pensar, fazer e agir do masculino. E eu entendo da onde isso nasceu e por que isso funciona ou funcionava da maneira que era feita, por conta do papel do homem na sociedade. Ele tinha que ser esse pilar para conseguir aguentar talvez o lado feminino, ou a ausência que era criada por conta da própria pressão masculina sobre o feminino. Mas hoje em dia, eu percebo que as coisas estão mudando. Antigamente, ser homem tinha quase como um manual, sabe? Era até, de certa maneira, dentro de toda a sua complexidade, era simples. Você tinha que trabalhar, sem questionar, sustentar a sua família. Então, todo o seu dinheiro era voltado à sua família. Você não podia, muitas vezes, nem fazer o que você queria com o seu dinheiro. E não falar sobre os seus sentimentos. Se você está se sentindo triste, pra baixo, às vezes até coisas como felicidade, ou ânimo, alegria, você não compartilhava. Você era sempre fechado, uma casca impenetrável. Mas hoje em dia, a vida pede muito mais que isso, a sociedade pede muito mais que isso. Não dá pra seguir vivendo dessa maneira, sendo essa casca impenetrável. Não é mais assim que funciona. A gente não vive mais nesse mundo preto e branco que um dia já foi. As relações são diferentes, o mundo tá conectado, o jeito de se expressar é diferente, o lado feminino ganhou mais força. Então, a gente tem mais mulheres na sociedade conseguindo se expressar e mostrando às vezes pro lado masculino como as coisas podem funcionar e de uma maneira boa. Mas a gente continua tentando ser de ferro, sabe? A gente só quebra por dentro. É como uma casca vazia. E agora fala pra mim ou deixa um comentário. Quantos caras você conhece que nunca falam do que sentem? Que não dizem que estão ansiosos, porque a ansiedade é algo muito normal hoje em dia e recorrente, sabe? Não conseguem admitir, têm medo, ou às vezes estão passando por uma parada muito difícil e só não conseguem compartilhar, carrega tudo sozinho, até a hora que ele explode, sabe? Com um simples copo quebrado ele explode. Não é pelo copo, é por tudo que veio antes dele. Aquilo ali foi só a gota final. E cara, no Brasil ainda mais, muita gente fala de violência, da questão violenta do físico. Mas pouco se fala que grande parte dos homens sofrem em silêncio, sem pedir ajuda. E quando eu falo da violência, eu não tô querendo passar um pano e falar que eles fazem isso porque eles não compartilham. Mas essa acaba sendo a resposta deles. De novo, não acho que isso está certo. Na verdade, muito errado. Mas sabe, é o único jeito que eles conseguem demonstrar a, entre aspas, dor ou colocar pra fora o quão homem eles são e colocar pra fora tudo aquilo através de agressões físicas. E eu não falo direcionadas aqui, às vezes eu falo como um soco na parede ou putz, bater na mesa. Por aí vai, todas essas idiotices de entre aspas, homem macho que sai batendo por aí. E isso acaba depois de um tempo virando uma agressão aos seus amigos, a desconhecidos e a pior parte, a sua parceira. E se torna proibido pro homem demonstrar essa dor. Só que ela existe. Ele sente ela todos os dias. Só que ele não consegue compartilhar até o momento que ele explode. Pensa num pai que não consegue abraçar o seu filho, não consegue dizer que ama ele, porque demonstrar carinho não é coisa de homem. Eu acho que isso é muito comum. Você pode olhar aí pra homens mais velhos que têm esse problema. Ou, sabe, um amigo que quando você tá muito mal, ele pergunta como é que você tá, você sempre responde tá tudo certo, eu tô bem. Mesmo quando você não consegue às vezes nem respirar. Ou até em você, quando você segura o choro, sozinho no seu quarto, porque homem não chora. Homem não chora. E no fim, essa cobrança só gera uma coisa: solidão. Homens cada vez se sentindo mais sozinhos. E a gente se coloca nessa solidão. É um lugar que a gente se coloca, a gente vai cada vez cavando mais a fundo o nosso próprio buraco. E a gente se coloca lá e decide que não quer sair mais. Mas olha só, pra mim, ser homem também pode ser outra coisa. Pode ser reconhecer a existência do medo, porque
a gente tem que reconhecer ele. Mas mesmo assim seguir em frente. As pessoas mais destemidas, no final, elas têm medo. Mas elas souberam enfrentar ele, sabe? Admitir que errou e pedir desculpa, pra mim, isso é ser homem. Saber que errou, cumprir a sua palavra, sabe? Poder se amar, aprender a se amar sem ter vergonha, sem chorar, sem chorar sem culpa, não se sentir culpado por ser sua prioridade e gostar de você. Força não é silêncio. A força é a coragem de um ser humano. E a gente escolhe o que a gente faz com a nossa força. Mas ficar em silêncio nunca é uma boa alternativa. A masculinidade não é uma caixinha fechada, como muitas vezes você pode ver na internet. Homem de verdade faz isso, homem de verdade faz aquilo, homem com H minúsculo, homem com H maiúsculo, faz essa série de coisas, não faz essa série de coisas. Cara, não acredita nisso. Eu vou dar um recado pra você, não acredita. Eu tenho pra mim que isso só é uma idealização das pessoas, muitas vezes do outro gênero, e que a gente faz sobre as mulheres também, do que a gente quer numa pessoa e acaba falando, ah, homens de verdade fazem isso. E muitas vezes são coisas irreais, sabe? São coisas de filme. Então, cara, não. Você não é sempre forte. E quando você não é forte, você não é menos homem. A vida é cinza, mano. Ela não é preta ou branca, ela é o meio termo das coisas. E se você tá segurando alguma barra, um dia você vai ter que compartilhar com alguém pra segurar junto com você. Tá tudo bem, mano. Isso não te faz menos homem, isso não te diminui. E se precisar, fala com uma terapeuta, mano. Eu não sei se você tem algum problema com terapia, algum preconceito, preceito, mas a melhor coisa que eu fiz foi começar a terapia. Então, mano, só pra deixar bem claro, ser homem não é ser de ferro. É carne, osso e sentimento, mano, igual qualquer pessoa no mundo. É cair, levantar, errar e tentar de novo. Ser fiel à sua palavra e fazer as coisas que você se compromete. E o que eu me pergunto, e eu quero deixar pra você pensar no final desse vídeo, e o que eu me pergunto, eu quero deixar pra você pensar aqui no final desse vídeo é: até quando a gente vai tentar provar a nossa força escondendo justamente o que nos faz mais humanos? Só viva a sua vida, mano. Espero que você tenha gostado. Tamo junto.